desse ponto de vista, funcionava muito bem. Era muito restritivo ao debate. Muito restritivo ao debate. E a composição da eleição dos delegados, segundo aquela composição, também se torna muito difícil e pouco atrativa. Nós até prevejo que em futuro... O que deveria ser mudado para que o debate fosse de outra natureza e de outra intensidade. E até... O que falta para isso acontecer? Muito bom dia a todos. Artur Vidal Pinto é o convidado de hoje do Latitude Porto, Vozes da Colombofilia, programa número 10. Artur Vidal Pinto, uma vida dedicada à colombofilia, com particular incidência no dirigismo a nível de coletividade, Associação Distrital do Porto e Federação Portuguesa de Colombofilia, da qual foi presidente da mesa de congresso. Em tempos, a Federação reconheceu todo o seu empenho e trabalho, atribuindo-lhe o prémio Mérito e Carreira. Artur Vidal Pinto, muito bom dia. Bom dia. Atualmente, como vive a colombofilia? Qual é o seu contributo para o desporto colombófilo? Antes de mais, agradecer o convite, não é? Porque me dá a oportunidade de mais uma tribuna onde posso expressar as minhas ideias, a minha vida, a minha experiência, e isso para mim é importante, não é? Portanto, o propósito do convite da Associação Colombófila do Distrito do Porto é mesmo esse. Muito obrigado. Eu vivo a colombofilia com intensidade, sempre vi. Depois, eu estou nisto talvez desde os 10 anos, parece 10 anos, até com particularidades interessantes. Mas a colombofilia para mim é sobretudo um hobby. É assim que a encara. Como diz? É assim que a encaro. Absolutamente assim que encaro. Por várias razões, que agora já pela frente até posso evocá-las. É um hobby, isto é, no exato termos do que isso representa. Isto é ocupar tempo, completamente tempo, ter atividade, e depois é um relaxante para mim indispensável. Sempre fui uma pessoa que trabalhei sempre com grande intensidade, mesmo na profissão, e exigi a mesma intensidade para os outros, que não é propriamente uma virtude, e portanto eu entrar no Pombal era um relaxante, de tal forma que tinha um amigo meu que era uma figura pública, médico, mas éramos muito amigos, e ele sempre dizia: tu nunca largas os pombos, se largares os pombos tu ficas insuportável. E curiosamente a minha mulher e a minha filha, quando me venciam bastante irritado, ao pai até ao Pombal, que é uma coisa que me agrada até, porque elas aceitam muito bem a minha atividade, não criam problemas, só me ajudam até. O Pombal consegue-lhe baixar o ritmo? Eu entro no Pombal e em segundos, até me parece irracional, digo isto assim com toda a franqueza, em segundos tudo é novo, começo a ver isto, mas eu que está para trás, eu não sei quando sair do Pombal, posso retomar, mas já retomo de uma forma muito mais relaxante. O que é uma característica do exercício de um hobby. Os hobbies muitas vezes conduzem a esta situação, portanto não sou uma pessoa, não é uma particularidade minha, acontece a muita gente. Evidentemente se considerar aquilo como hobby, porque há quem não considera aquilo como hobby, atenção, estamos a falar nesse plano. O que me apaixona, sobretudo nos pombos, devo dizer, é a chegada de um pombo. A chegada de um pombo. Eu até tenho um pombal numa moradia, reixão, porque não podia, evidentemente, para outras que a Câmara não deixa, e um bocado emparedado, e ver até os pombos chegar à distância é muito difícil. Mas quando eu vejo um pombo a fechar e a bimba no patinho, isso para mim é o êxtase da colombofilia. Gosto muito disso. Se me perguntar, mas então e a competição? Gosto de competir e quero ganhar. Se eu puder ganhar, não perco. Mas não persigo isso. Quer dizer, não é a razão fundamental... Não está em primeiro plano. Não está em primeiro plano. Não está. Embora se pudesse ser campeão, já fui campeão. Mas é com naturalidade, não persigo. Isto depois mais à frente podemos que a colombofilia tem particularidades, é um desporto individual. E tem particularidades muito que a malta não estuda, não é? Mas mais à frente podemos falar um bocadinho sobre isso. Porque é importante para... Portanto, é isto. Depois continuo, claro, se me disser, tive já mais... Tenho a idade que tenho, não posso ter o ritmo que tinha, até porque tenho uma doença, com alguma gravidade, que tenho que acudir e estar atento e tenho que me proteger sobre isso. E não posso estar com essa necessidade que estava no dirigir, não posso. Não é? Neste momento sou apenas, como é dizer, um colaborador bastante intenso, lá está, na Leixões de Portugal, mas provavelmente
poderei vir a ocupar, mas sempre com a energia que posso ter, nas circunstâncias em que A sua forma de ser não permite estar com um pé dentro e outro fora. Não. Tem que estar com os dois pés. Sou um bocadinho perfeccionista, que não é uma virtude, e eu sei porque é que não é uma virtude nesta situação. Quer dizer, a gente está a abordar o contexto de clombofilia, não é? Exatamente. Noutros contextos as coisas são diferentes, não é? O contexto da clombofilia tem aspectos muito particulares, não é? E pronto, esta é a minha forma de estar, e estou bem, sinto-me bem, continuo, não penso, nem me passa pela cabeça abandonar os pombos, a menos que um dia, uma coisa qualquer, me obrigue a isso. Vai ser difícil, vai ser muito difícil. Claro. Com muitas limitações, tenho família. Neste momento está a enviar os seus pombos a participar nos campeonatos do Grupo Clombofilações de Portugal. Exatamente, não é? exatamente. E a dar algum apoio E dou à direção. apoio, acho que dou bastante apoio, devo dizer. E faço isso com uma Foi uma grande... coletividade que passou por um momento difícil, 1 ano ou 2, penso eu, e que também ajudou a reerguer. Ora, eu não queria dizer isso, mas já que me Mas é um não facto, posso, não é um facto. É um facto. Aqui é uma coletividade que em 2028 faz 100 anos. E é muito pertinho de minha casa. Eu não achava coerente a minha atividade clombófila tão longa e de repente deixar cair uma coletividade que vai fazer 100 anos. E então, o que é que eu fiz? Na altura não podia assumir nenhum cargo, porque ainda exercia o cargo de Presidente da Mesa do Congresso, que, como sabe, os órgãos só tomaram posse depois das Olimpíadas. Havia essa incompatibilidade entre a data das eleições e outra, e como é ilegal eu nesses aspectos, cumpro o que é de lei, não pude, mas fiquei como colaborador e ajudei a fazer uma lista com a malta que lá tinha e tal, e pronto, aquilo vamos ao nível. Eu queria ver se apunha, porque ela tem potencialidades, atenção, tem potencialidades, se não tivesse potencialidades, tínhamos que encarar o problema de outra maneira. Embora se deva encarar os problemas, mais à frente podemos falar de outra maneira, mesmo nestas circunstâncias. Mas ela fará 100 anos em 2028, no dia 3 de agosto de 2028. Daqui a 2 anos, pronto. Daqui a 2 anos. Estamos quase em agosto, daqui a 2 anos. E eu queria que eu não vou deixar cair numa coletividade assim, é das mais antigas do jeito. É mais um contributo seu para o bem da clombofilia. Não pode ser de outra maneira. Nós não temos só futuro. O futuro faz da história do presente, não é? Também, portanto, aquilo tem homens com história. Aquilo é até uma ingratidão, se quisesse, deixássemos cair assim de qualquer maneira aquilo. Claro. Lembra-se como aconteceu o seu primeiro contacto com o pombo correio? É muito giro. Eu não tenho nenhum ascendente de família que tivesse sido clombófilo uma vez. O meu avô era um galego que no tempo da Guerra Civil veio para cá, o meu pai muitas atividades, eu nunca tive ninguém. Entretanto, isto é importante a focar isto, porque depois vamos ter necessidade de comparar esta coisa. Eu teria que há 10 anos, era para essa altura. E eu vinha da escola, fazia imediatamente os deveres, era um bocado, e depois da rua, imediatamente para a rua, para os meus amigos, de várias condições sociais, mas para mim éramos todos iguais. Isso passava-se onde? Tudo! Ia a cada palácio. Mas passava-se onde? No Porto, aqui no Porto, na Comunidade da Assunção, aqui muito próximo até da estação de metro da Trindade, relativamente muito próximo da Baixa. Por ali, não é? Naquela altura, todas as casas tinham quintais. E, entretanto, estava a jogar a Sameirinha, lembro-me disso como se fosse hoje. E todos a jogar, a gente jogava futebol de rua, com bolas de meias de mulher, e o chamado cu de galinha, como se dizia, jogávamos porta a porta, aquilo era uma intensidade fantástica. E uma das partes, à mesma hora, era a Sameirinha. E àquela hora eu verificava que havia um bando de pombos a voar ali, sempre muito disciplinado e tal, depois durante o dia nunca mais via os pombos, e comecei a respeitar como a casa era no outro lado da rua, a casa onde eu nasci e vivi era o número 71, e o fulano que tinha os pombos era no 68, portanto era mesmo diferente. E eu fui lá bater à porta. Vi que os pombos iam para aquele telhado, tinha que sair. E as pessoas me conheciam todas quando eu nasci ali, né? A senhora da casa me conhecia. E eu lembro-me o nome dela, já faleceu há quantos anos. Dona Teresa, diga-me uma coisa. Há aqui pombos na boada. São do Mário. O Mário era um sobrinho que ela tinha, que a mãe morreu, e depois acolheu lá em casa, que era clombófilo, era de origem de Valadares, tinha sido lá clombófilo, era bancário, e pronto, e quando chegava da banca, naquela altura os bancários saíam às 4 horas, e quando chegava... Dedicava-se aos pombos. Dedicava-se a treinar aos pombos. E ela foi, disse, Mário, está aqui o Artur, que o meu nome primeiro é Artur, e eles eram Artur, depois passei, por causa da escola, passei sempre a ser Vidal Pinto, toda a gente, mas de família era Artur.
Com curiosidade sobre os pombos. A casa tinha uma entrada para uma cave e depois ia dar ao quintal onde tinha pombalas. Quando eu chego ao pombal, anda cá, pá, quando chego ao pombal e vejo aquilo tudo, os pombos, a cor da penugem, aquilo interessou-me logo. Nunca mais. Foi, pá, quando quiseres, tocas à porta, vens pela casa, quando sempre quiseres, tens de estar montado. É claro, depois comecei a ser com bofe, não é? A primeira coisa que se faz é ajudar a limpar. Ele estava a limpar o pombal, eu estava ali parado, tinha que ajudar. Comecei a limpar o pombal como outro fulano. Naquele tempo, atenção, era o natural. Os ninhos, as frentes dos ninhos eram feitas em fasquia. Eu acho que a maior parte das pessoas já não sabe o que é fasquia. Fasquia é aquilo que os educadores usavam para fazer as paredes, o estuque nas paredes, para prender o estuque. Aquelas ripazinhas. Eram umas ripazinhas que eram hexazonais, não sei, já não sei a forma. Trapezadeira, não sei, mas aquilo era, fazia-se aquilo, e havia coisas muito bem feitas com aquilo. Era baratinho, essa coisa era fazer. E ele também era, mas era a generalidade. E pronto, a partir daí foi sempre aí. Naquele tempo, a coletividade social como foi do Porto tinha sede na Rua Antero Cantal. Já ninguém sabe disso, né? A sede, agora, depois foi para ali Oliveira de Monteiro, extinguiu-se, nem sei agora o que é feito aqui. Mas eu achei muita graça, achava muita graça, porque eu estava todo orgulhoso de levar os pombos, até era pertinho, podia ir a pé, que aqui perto do Graça. E aquilo tinha um problema, que a colombofilia era num andar de cima, levasse cestos para ganhar a noite. Mas o que achava graça é que naquela altura, Mafamudo, que ainda não havia de Mafamudo ou outras, havia colombófilos que vinham de elétrico, que era a forma de transporte, nas plataformas traziam um cesto, e o guarda-freios, que era assim que se chamava, parava na porta para os colombófilos saírem. E depois aquilo, depois foi para mas era aí, e foi a minha dedicação, dediquei-me. Depois, curiosamente, é uma coisa familiar, mas é interessante, ele veio a namorar a minha irmã mais velha. Sim, por outras razões, por outros encontros, claro. Nem sei como é que foi. E casou. Portanto, passou a ser meu cunhado. E ele era mais velho que eu, ele era mais velho, já mais velho que a minha irmã há 10 anos, e eu ainda sou mais novo, ele tratava-me por tu e eu tratei por você, toda a vida, até ele morrer. Sempre assim. Tempo como eu falo dele. Bem, mas era um homem extraordinário. Então, pronto, fiquei com ele, toda a vida. Foi o seu padrinho. Sempre atrás dele, sempre atrás dele. O seu padrinho colombófilo. O meu padrinho colombófilo. Ele depois ouvia muito bem, eu digo sempre gostei muito de ler, sempre gostei de aprofundar as coisas e tal, e se ajudava e tal, e às vezes punha-me questões, tenta ver isto e tal, portanto, todas essas ajudas, lá ponta. Depois ele mudou-se para Vilar de Paraíso e nós fomos, ele montou lá o Pombal em Vilar de Paraíso. Casou com a minha irmã e está em Vilar de Paraíso, em frente ao antigo matador que já não existe. Ainda sou o tempo de levar pombos a Vilar de Paraíso e tal, naquela. É preciso saber-se, que não sei se se sabe, que em Portugal, em 1950, 56, havia entre 120 mil a 130 mil carros em todo o país. Agora há 7,5 milhões de carros. Exato. O que quer dizer, ir para a rua brincar era fácil, porque tinha muito pouco movimento. Claro. Era seguro. Não, estou a falar no país, portanto no Porto era tudo diferente, jogava-se, os miúdos iam para a rua, como é que ainda hoje ainda se fala de grandes jogadores, que foram jogadores que se fizeram na rua, eu joguei futebol na rua, portanto, o que eu quero dizer com isto é, íamos para a rua e o facto de ir para a rua deu aquela coincidência, e fiquei marcado para toda a vida, isso foi nunca mais, claro, depois houve a guerra colonial, houve problemas na minha vida profissional que me obrigaram a ir para Lisboa, mas sempre ligado, eu vinha às vezes ao fim de semana, ainda vinha limpar os pombos, ainda ia limpar os pombos. E depois desse seu cunhado? Sim, meu cunhado, era meu cunhado. Depois disso, deixou, quando começou a ter a colónia própria? Depois, não, até posso dizer, uma vez, porque era para mim muito, vinha de Lisboa, era uma tormenta, e depois era em Vilar de Paraíso, o aeroporto, era uma tormenta muito grande. E eu um dia, com dificuldades, levantei a posse de me autonomizar. Ela ficou ofendidíssima. Eu, quando vi que ela ficou ofendidíssima, recuei, tão depressa, avancei como recuei até... E manteve-se ligado. E mantive-me ligado a ele. Com todo o sacrifício que pudesse, mantive-me ligado a ele. Porque ele merecia isso, não é? Evidentemente, não é?
Abriu-lhe a porta desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. É que ele não me abriu como cunhado, ele abriu uma votação. Eu entrei no Pombal e na vida dele, antes de ele entrar, só mais tarde que ele namorou, não é? Claro. Ele, na altura, que ele teria 30 anos, ou 30 e poucos anos, era para bancar, não sei. Mas, pronto, e foi aí, e deixei, olha, estou aqui. E depois, eu fui sempre muito envolvido pelo associativismo, não é? Eu associativismo em geral, não digo só Pombófilo, em geral. Gostei sempre muito do associativismo, sou um apaixonado em geral pelas questões associativas. E portanto, naturalmente... Foi-se envolvendo. Foi-me envolvendo, E curiosamente, muito em mesas da Assembleia Geral. E porquê? Uma vez o Presidente da Assembleia Geral, eu gosto muito das Assembleias Gerais, em geral, gosto do debate. Do debate, não é? A direção até me chateia. O debate, assim, a troca de opiniões. A gente está ali a ver os interesses a fervilhar e as contradições justas, porque há contradições justas. Uma coisa, você pode ter uma opinião e eu ter outra, e a sua ser tão justa como a minha. As condições objetivas é que conduzem essa opinião, todas são justas. Temos aqui arranjar formas de reconciliar. E isso torna evidente, eu sempre gostei muito disso. E um dia eu fui numa Assembleia, falhou o Presidente e tal, e então escolheu-se entre os presidentes qual era que devia presidir, e o secretário e tal. E houve uma proposta que fosse eu, até fiquei com era no Bito. Isso na parte colombófila? Na parte colombófila. E em que sociedade foi? Eu acho que foi na Prefeita, mas não tenho certeza. Não sei se foi na Porto, se foi na, não sei, já não sou capaz de... Eu em data sou péssimo. E nesse dia sentou-se a presidir a Assembleia Geral. E a Assembleia que corria muito mal, sempre tinha sido muito mal, naquela correu-se bem. Porque eu sempre gostei, eu já fazia outras. A Assembleia que eu pudesse entrar para assistir, mesmo que não fosse sócio, eu ia assistir, porque eu adoro ouvir o debate. Não é? Eu fui basquetebolista, não é? Naquela altura, naquele momento, naquela idade, a minha altura era muito, não é? Depois, civilizacionalmente, as estruturas, nós fomos aumentando de altura, dos ultramédios superior que era então. Eu era basquetebolista e um dia saí num treino de noite, à noite, tomei banho e passei e estava lá no Académico do Porto, na Costa Cabral. Estava lá uma discussão na sala nobre, era uma assembleia, uma discussão. E eu entrei e foi a primeira vez, fiquei apaixonado por aquilo. Portanto, a partir daí, portanto, estou muito associado a isso. Mas também fui aqui não fui, aqui foi para no outro lado. Portanto, é isto, é a minha vida. Claro. Ocupou o cargo de Presidente da Mesa do Congresso da Federação Portuguesa de Colombofilia, um cargo muito importante, não é? Se o diz, eu aceito. É o cargo mais importante da colombofilia portuguesa, acho eu. Sim. Na minha opinião. Foi uma experiência enriquecedora. Foi. Sabe que nós não enriquecemos só nas coisas positivas, enriquecemos também nas coisas negativas. Não é? Às vezes são mais importantes. Mais importantes, exatamente. No nosso crescimento. O que está bem, está bem. O que está mal e é preciso mudar é que é o problema. Esse é que é o problema. O Congresso Federativo tem um problema que é um problema congénito. O que é que isto quer dizer? É um problema de nascença. O Congresso é composto conforme um modelo exigido por lei. Portanto, ele não decorre da nossa vontade, ele decorre da lei do desporto, não é? Do desporto. Depois digo já até a lei que é. E portanto, essa lei foi feita para o futebol profissional, para o handebol e para a colombofilia. Para dar um exemplo, por exemplo, eles acham que no Congresso deviam estar representados os árbitros, mas nós temos árbitros. Não é? E foi um problema. Até você não tem árbitros. Na cabeça deles, no desporto, é impossível sem árbitros. Portanto, aquilo foi feito num dado modelo muito virado para o sentido de achados, não é? É uma coisa que eu detesto, não é? E é uma desgraça, senta por aí fora, uma desgraça. Eu gosto sempre do desporto com sócios, com associativismo, com aquela paixão. Esse comércio tem muitas dúvidas sobre isso. Mas foi um bocadinho desorientado. E o que é que acontece? Nós temos um Congresso com uma composição um bocadinho defeituosa, porque decorre da arbitrariedade de nós, porque ela tem que ser os constitutos que são homologados por eles, está, não é? Claro. Como é que chama? Pela Secretaria de Estado, que nos regula. E são exigentes, podem ler aquilo que está dizendo. E tem logo, portanto, esse mal congénito, mal de nascença, não é?
E depois tem um problema estatutário que também é complexo, porque os estatutos prevêem 2 assembleias ordinárias, quase todos que é a apresentação de contas e aquilo, no meu tempo, né, particularmente na gestão do Dr. Jacinto, ele faz uma gestão económica financeira fantástica, não é? Fantástica, tem que se dizer que é fantástica. O problema é que recebia os documentos, nem tinha necessidade de ler, porque não é aprovar uma coisa com a qual está de acordo. Né? Distâncias, vencer distâncias, e está uma coisa do Algarve para aprovar uma coisa que ele sabe que vai ser aprovada, tudo isso, não é? Como desse ponto de vista funcionava muito bem, era muito restritivo ao debate. Muito restritivo ao debate. E a composição da eleição dos delegados, segundo aquela composição, também se torna muito difícil e pouco atrativa. Nós até prevejo que em futuro... O que deveria ser mudado para que o debate fosse de outra natureza e de outra intensidade. E até... O que falta para isso acontecer? Podia-se abrir, e não soube às vezes, mas é sempre... Atenção, um estatuto é um formalismo que tem que se respeitar. Se a gente quebrar o respeito uma vez, está lixado, tem que quebrar várias vezes. Abre um precedente. Não quer dizer que seja rígido, nós podemos ter alguma maleabilidade, não é? Uma maleabilidade, mas sempre tendo como regra o estatuto. E então, podia-se, até outras fórmulas de encontro que não tivesse aquela força estatutária, mas que permitisse um certo debate. Temos esse tipo de problema, eu acho que eles acabaram por resolver isso, porque se não resolver, a eleição para delegados ao Congresso pode se tornar pouco atrativa e difícil. Claro. É um problema estrutural. E uma vez eleitos pode não ser atrativo marcar presença. Bom, exatamente, é mesmo um problema. Por acaso as pessoas depois ganham consciência e uma boa parte delas acaba por estar... Vão lá porque não aprovar, até me dizem, eu vou aprovar esta conta, está este lucro, vou fazer o que... Claro. O lucro, devo dizer que é um erro, é uma expressão errada, porque nós não temos lucros. As instituições sem fins lucrativos têm superávites, que é uma coisa diferente. Lucros é a ideia que eu vou dividir dividendos fora, isso é proibidíssimo, não pode dividir dividendos, não é? Portanto, a palavra superávit. Um superávit. Sim, é assim que deve ser. Pronto, mas, em todo caso, sempre com nomezinho, para as pessoas expressam. A primeira coisa que digo quando tomo posse e vou fazer a primeira coisa é que, naquele momento e naquela sala, aquilo é um espaço de liberdade. Temos que respeitar os outros, mas a cada um diz o quê, não há má, não há anátema, cada um pensa como quiser, diz como quiser, está à vontade. Está à vontade. E seja a favor, seja contra, está à vontade. Tem que se expressar, claro, não podemos estar uma hora a cada um, senão nunca mais saímos de lá. Claro, tem que limitar o tempo. Mas apesar de tudo, o que eu quero dizer é que tem potencialidades para ser muito melhor, muito mais útil, não quer dizer que seja inútil. Atenção, é útil, mais útil, mas muito mais útil e até um instrumento valioso, porque nós temos interesse muito. A topografia do Norte não é igual à do Algarve, não é? Como os ventos predominantes também não são. Cada associação é uma realidade. Tem uma realidade concreta. Enfrenta é uma especificidade própria. Enfrenta problemas diferentes, distintos. Exatamente. Mesmo de todo ponto de vista económico, sociais, de vários tempos, não é? Uma coisa, o Porto tem uma dimensão que lhe permite ser um tipo de associação. Mas eu não tenho essa dimensão. Portanto, claro. Em termos macro, não tem essa dimensão. Portanto, isso implica que as coisas não se tornem todas iguais, não é? Não se pode, e tem que se atender a isso. Tem que se ter muita atenção e atender essa diferença, essa realidade. Mas nós temos muitos problemas, muitos, mas mais à frente podemos falar sobre isso, não é? Claro. Não considero viável fazer-se estas assembleias, a reunião do Congresso da Federação, por via tipo internet, via Zoom? Não é bom. Eu já fiz algumas, até noutra apresentação que eu já dirigi várias, dirigi assembleias de sociedades anónimas, já fiz apresentamentos de assembleias anónimas, dirigi de várias coisas, não foi só de pedofilia, não é? Eu tinha coisas em simultâneo, eu só tinha que ter cuidado de não marcar as coisas para o mesmo tempo, só podia estar num lado ou no outro. Claro. Mas conheço bem isso. E a minha experiência é que uma coisa, eu só de olhar assim sou capaz de ler algum pensamento.
Essa imagem não me dá nisso. O que é um congresso? Um congresso é a formação de vontades, não vontade única. Tudo conta, até aquele que não se expressa, nunca interviu num congresso. Mas a gente, só do contexto, só dos acordos e desacordos de fisionomia, percebe onde é que ele está. Eu sou muito cético a isso. Uma coisa são reuniões de trabalho, que não é de formação profissional, é de formação planificativa, isso foi a vida, muito bem. Outra coisa, esse tipo de situações. Depois tem problemas diversos. Se há um problema, caiu uma neta num fulano, caiu uma neta... E naquela altura se disse uma coisa, ele pode contestar. Claro. Tem esses problemas. Não tem muitos problemas. Quer dizer, não penso que seja nada eterno, amigo. Esta ideia pode mudar, tudo pode mudar. Nós podemos ser conduzidos a ter que ser assim. E eu não descuido que isso não tenha, mas enquanto pudermos evitar que isso seja... É preferível o presencial. É preferível. Outra forma é, se a lei não nos obrigasse a isso, nós é que podíamos constituir outro tipo de assembleias. E no nosso caso até era muita propriedade, porque há realidades diferentes. Eu podia fazer, por soma, eu podia fazer uma assembleia descentralizada em tal sítio, no Algarve, no Gandula, Beija e tal, outra descentralizada, porque eles aprovam as mesmas contas que os outros vão aprovar as mesmas contas. E, portanto, é soma dos votos das contas. Há muita, mas o Estatuto não nos permite. E o Estatuto não permite porque a lei não permite. Ou seja, quer dizer, há aqui depois, não é porque eu não quero. Estamos presos à lei geral. Está a lei geral. Que está feita genericamente. Artur Vidal Pinto, quer-nos referir a alguns momentos marcantes da sua vida como colombófilo? Na vertente desportiva e dirigir. Porque a minha vida, eu fui sempre muito melhor, sem vaidades, eu tenho que comparar, tenho que me pronunciar de alguma maneira, não é? Muito mais útil como dirigente do que como colombófilo. Porquê? Porque tendo eu aquele espírito que aquilo é um hobby, não é? Eu como colombófilo, nunca fui colombófilo de topo, ganhei umas coisitas ou outras, mas nada significante. Pelo menos para mim, não é? Pronto, isso até entronca para outra coisa. Mas como dirigente, por exemplo, o momento mais marcante para mim foi a realização da Olimpíada de 2005 aqui no Porto, em que eu tive um papel atribuído, a Federação teve um papel destacadíssimo, não é? Na organização daquilo. E aquilo foi um êxito fantástico. Claro. Então hoje fala no mundo também daquilo. Me recordo que deu um contributo grande nas exposições realizadas nas Caldas da Rainha. Sim, mas a Olimpíada é mais importante. Tem uma dimensão. A 29ª Olimpíada foi fantástica, foi uma coisa fantástica. Claro, naquela altura não nos podemos esquecer de uma pessoa fundamental, que era o Dr. Joaquim Lopes, que era um homem fantástico, também. Às vezes me culpo por saber, porque era um homem fantástico, um homem de uma afabilidade, de uma educação, de uma competência, era tudo, não é? Nem sempre bem reconhecido, o que também era uma profunda injustiça. Mas ali tivemos um papel, nós fundimos muito bem, funcionava muito bem, não é? Só tínhamos um objetivo, não tínhamos interesses pessoais, tínhamos interesses, isso ajuda-me. Estavam focados no objetivo. E foi marcante, eu acho que tem um contributo de pontos, digo no sentido de quê? Não é de orgulho próprio, não é? Esqueça, orgulho-me de ter participado daquela maneira, com aquela intensidade. Depois participou de toda a gente, aqui não se faz sozinho, não é? Claro. Mas deu um contributo importante. Portanto, isso marcou-me bastante. Depois, eu faço muita intervenção, ainda que tenha a consciência que 2/3 das intervenções e das coisas, das propostas que faço, não são atendidas. E eu percebo porquê, não tenho nada. Há muitas coisas que as pessoas não sabem, resulta de intervenções. Eu tenho uma coisa comigo, que é, tudo que passa na minha vida, eu faço sempre uma pergunta. Em que é que isto não pode ser outra para a colombófilia? Faço sempre esta pergunta. Eu vou dar um exemplo. Os cartões, os títulos de propriedade têm hoje código de barras. Sim.
E então, as pessoas no cinema, aquilo era tudo à mão, depois chegava-se à Federação, era metido à mão, depois aquilo era milhões de pombos, não estamos a falar, aquela era são milhões de pombos. Trabalhoso E proporcionava o... E um dia, eu, na minha empresa, eu tinha responsabilidades naquilo, foi-me incumbido a tarefa de implantar, porque lá era obrigatório, os códigos barras, como agora todo uso, mas naquele tempo ainda era Estava no início. E eu estava a ver aquilo que isto é interessante, então, lá apliquei lá, aquilo que tinha que parar. E um dia vou fazer o ressarcimento e vi aquilo e disse, isto é uma estupidez. E então tenho um irmão meu que é licenciado na Escola Superior de Belas Artes, que me fez a maquete de um cartão, exatamente igual aos outros todos, mas num espaço incluí código barras. E elaborei com um amigo um programazinho de leitura do código barras e comprei um pequenininho leitor. Houve uma reunião de associações, aqui e tal, e o doutor Teresa, você apresentar lá isso, sim, eu apresentei aquilo, a gente foi olhar para aquilo, de facto, aquilo resolvia, e foi adotado no eixo. Hoje, na minha opinião, já se devia ter substituído por outra coisa, mas são outras áreas. Há muita coisa que se faz, digo isto porque é um exemplo, mas muita coisa que eu ajudo a intervir e tal, e que eu próprio tenho opiniões, eu não é críticas, porque ninguém não faz porque não quer. É cultura da cronografia. A cronografia é uma cultura, não é? E os cronógrafos são, em geral, não são em Portugal, muito conservadores. Muito conservadores. São muito resistentes à mudança e à inovação. São, em geral, porque são conservadores, no sentido de... Em geral, mas não é só aqui. Na Bélgica, ainda hoje, que insistem em incesto de vida. É bom que se perceba isso. Claro. Portanto, mas para me fazer isso o meu contributo para muitas coisas desse género, parava, mas no ponto alto foi esse o meu contributo. Eu disse orgulho, evidentemente, porque faz parte da cronografia, prestigiou a cronografia, ficamos campeões desse estado, mas isso eu não entendi nada. Foi uma Olimpíada, agora já não se pode chamar Olimpíada, é Feira Internacional. Não, eu acho que ainda se pode. Não pode. Em Portugal pode, vou dizer porquê. Qual é o problema? A Federação Portuguesa de Cronografia faz parte do COI, Comitê Olímpico Português. Noutros países não fazem parte. E faz toda a diferença. Não é? E não fazem parte porque eles lá não deixam. Não é? Eu vou dizer uma coisa muito sábia, muito pouco e muito rápida, porque é matéria que só deve ser tratada na nossa intimidade. Mas como isto vai para o ar, fica a saber uma pessoa em cada casa, e é uma chatice. A constatação se a cronografia é desporto ou não. Essa é uma questão fundamental. Essa é uma questão, digamos, filosófica. Mas há opiniões diversas, não é? E há, como se sabe, a Carta dos Direitos do Desporto, europeia. Não sei se é assim o nome, mas há que rege essa coisa. Depois há outras cartas que não nos interessam. A nós, em minha opinião, interessa-nos muito esta posição, que, na minha opinião, é justa. Não é? Ser considerada desporto. Desporto, com todas as contradições, é desporto. Mas nós somos, efetivamente, os colombófos são treinadores. Pois. Os pombos não sabem é que estão a competir. Mas os atletas, nós próprios chamamos atletas aos pombos. Nós próprios, se você ler, falta aqui. Os pombos são atletas. Pois. Mas há várias figuras que se interessam por esta temática, que já me chamaram, quando editávamos o jornal Mundo Colombófilo, em papel, e agora vai ser editado online, a partir do mês de julho, mas quando editámos havia pessoas que se interessavam por essa temática e questionavam realmente se deveríamos colocar atleta. A escrever atleta. Pois, porque se colocar, a partir daí... Coloca-nos a nós noutra posição, exato, aos tratadores. Mas... E a partir daí pus sempre entre aspas, atleta entre aspas. Eu não sei se será correto, mas pronto. Mas há outros problemas nisso. Mesmo em termos fiscais, por exemplo, em termos fiscais. Nós não temos isso e temos que mudar, há muitas coisas que vão mudar. Não é? Por exemplo, um Pombal, sendo desporto, é um recinto desportivo. Exatamente. É que em termos fiscais, ser recinto desportivo tem uma consequência positiva para nós. É perceber. A malta não sabe, nem tem que saber. Sim. Portanto, depois temos que saber. E o que é mais recinto? O recinto desportivo, o local da sua hotel, no momento em que está a fazer, é momentâneo, mas é um recinto. É um recinto desportivo. Portanto, nós temos, em torno disso, que reformular muita coisa, não é? E até dar dignidade estatutária, porque é obrigatório dar dignidade estatutária.
Dizer assim, é prioritário. Eu acho que para mim prioritário, sendo prioritário. E por razões que não interessa agora divulgar. Até não é só prioritário, é urgente. Mas isto é um mundo muito plural, muito difícil e pronto. Mas não sei se me estou a perder, mas era isto sobre esta matéria. Depois, partindo daqui, mesmo há coisas que nós temos problemas que são é urgente tratar disto. E há problemas a quem se atribui causa própria, culpa própria. Ora, uma delas, o envelhecimento, o não ver jovens, é uma inevitabilidade. Não há nada que se possa fazer para melhorar isso. É inevitável. Inevitável. É uma questão demográfica, é uma questão de estudo. É observar, não pode ser. Muito simples. A minha sogra teve 8 filhos. Em termos gerais, os 8 filhos vêm até 64. Exatamente, mas não acontece. Não, 16. A minha mãe teve 5 filhos. O natural é que fôssemos 25. Eu tivesse 5, a minha irmã, 4 só tiveram 1. E uma é que teve 4 a mais velha, porque ainda apanhou aquele tempo. Não é? Todos os restantes. Reduzimos. Isto tinha que ter efeitos agora. Não era em todas as famílias. No mundo ocidental, digamos. Ora, isso coloca-nos a uma inevitabilidade de envelhecimento, há menos nascimentos. Então, como é que a gente pode? É uma inevitabilidade. E há pouco eu referi da rua e tal. Pois os jovens não se interessam, são muito seduzidos pelos computadores. No meu tempo era seduzido por milhares de coisas. O dia não me chegava. O futebol de rua eram outros esportes, eram outros interesses, eram outras motivações. Hoje não é essa. Mais na rua. Hoje em dia... É mais em casa. O que é pior, que é mais sedentário. Exatamente. E naquele tempo, como eu digo, isso em 1950 havia entre 120 a 130 mil carros em todo o país. Portanto, eu podia ir para a rua, agora vou para a rua. É impossível. Não é? Se fosse hoje, provavelmente estava em casa à frente do computador e não via o bando a voar em frente da sua casa. Sim, é verdade, mas a ideia de que naquele tempo não havia outras motivações, é mentira. Havia. Eu tinha uma vida miúda, porque não razoável, meus pais me chateavam, porque eu não... Mas também tinha quintal. E também tinha quintal. Hoje já não... Depois temos os problemas do urbanismo, não é? Eu considero também que a parte económica, que o desporto colombófilo está a ficar demasiado caro para o bolso dos colombófilos, porque as colónias hoje em dia têm tendência a ser numerosas, não é? Sim, mas eu acho que também isso podia fazer coisas até regulamentares. Bom, quando eu digo que se pode fazer isto e aquilo, não estou a criticar ninguém. Claro. Atenção, há muito que fazer, não é? Mas está a apresentar a sua ideia. Mas tenho a minha ideia, expresso, não é? Claro. Pronto, e então, tudo isso é verdade, mas, por exemplo, eu estava muito de acordo com o recenseamento limitados. O recenseamento limitados, e até de uma forma mais drástica, mas eu não quero dizer para não criar problemas ainda mais drástica do que aquela que esteve e, tratando, desmoronou-se isso. Fez? Ora bem, isso tudo ajuda para eu necessitar de menos pombos, não é? Porque uma coisa é ter competir com uma pessoa que tem 400 pombos, de 130 pode-me chegar. Mas se eu obrigar ele a ter, pode ter 400, mas então são 600 pombos, joga com 130 exatamente, mas joga com 130. Claro. Está a ver? O que é que isso tem vantagem? Porque, por exemplo, que agora posso ter 150, poupava por menos 20, ou como não preciso 130, poupava por passeio. E já estava um bocadinho mais próximo do que eu gostaria de... Mas há muitas outras coisas que se pode fazer para resolver esse tipo de problema. Muita que reduza... Por exemplo, uma anilha... Isto até tem muitos desenvolvimentos, que eu vou dizer. Uma anilha custa 175, 1,75 ou 1,80€, uma anilha eletrónica. Eu podia... É muito fácil pôr em Portugal uma anilha até... com a indicação da organização que a vende, né, que encomenda, porque 50 cêntimos.
E uma anilha fechada. As anilhas eletrónicas que você conhece são abertas. Eu tiro-as, o que me obriga a muitas coisas. Eu depois, quando isso start, tenho que conferir se aquela coisa, a locada está correta. Está a falar é numa anilha oficial e... Não, oficial, normal, e numa outra parte. Quando eu anilho uma anilha eletrónica fechada, inamovível, tão inamovível como a outra, mas que é eletrónica, e que eu alugo, há aquele número de pomba, aquela anilha, eu posso meter a qualifica, É? Sem possibilidade de troca. Da impossibilidade de troca. Portanto, repare bem que isto facilita no encerramento. Se nós vemos no envelhecimento, tudo isso vai ser necessário. Tudo isso vai ser necessário. Todas essas coisas. Posso até, é possível, está concebida, mais ou menos concebida, e um amador poder anilhar os seus pombos sozinho. O que evita escalas. Porquê? Porque é importante evitar escalas porque as pessoas estão velhas, não chegam. Não é? E pode, lá até com câmara, uma coisa barata, é possível. Portanto, não há nenhuma possibilidade. Para, uma anilha desse tipo, não é? Porque eu já queimo aquela mete outra, mas a outra, como não tem aquele número, não é copiável, não é colonizável, não tem efeito nenhum. Em todo caso, tem ainda um procedimento no engenho que está pensado que não tem nenhuma possibilidade. E então incesto os meus pombos vão embora. É para a escada. Só aí limita logo, não é? Um conjunto de pessoas. Depois, temos que pensar, isto sim, já é bobal, mas tem que se pensar e pensando por fases. Eu não sei se as pessoas sabem quanto. A caixa que leva os pombos é mais pesada, a tara é mais pesada que os pombos. Naqueles anos, pegar naquelas, já hoje, e pô-las dali e aquilo lá não vai ser assim tão possível. Portanto, nós temos que pensar que modelos temos que outros materiais, não é? Evidentemente que tinha que ser lentamente, porque o investimento é grande, mas quando se fez, já fez, em tempos bem piores, de situação económica bem mais, e financeira bem mais diferente. Numa altura em que se teve que renovar a frota e adquirir as cestas. E hoje já há possibilidades para aquilo, ao contrário. Que não é ao contrário. A carga é mais pesada que a tara, não é? Portanto, é mais simples. É uma tarefa pesada, a do encestamento nas concentrações, não é? De colocar as cestas nos caminhões. Sim, mas o que eu quero, pronto, isto tem que se reduzir. Depois há uma outra coisa que... Isso é uma coisa. Se você for, eu tenho aqui até esse número, se você for a... Ainda tenho aqui este número, mas tinha. Se você for à Plumbofrianet, você descobre lá, os números posso me enganar, mas são muitas vezes. De todas que lá estão, 24 estão inativas. Está a falar de coletividades. Coletividades. Inativas. No Porto, só no Porto. Só no esfério no Porto. 24. Algumas, a palavra inativa é um exagero, porque elas estão completamente extintas. Não é? Extintas. Se formos em Lisboa, que é problema maior em Lisboa, estão inativas, e algumas com património. Com coisas que valem centenas de milhares de euros. Não estamos a falar com património, o prédio em si vale uma fortuna deles. Isto está assim. Essas coisas não se podem dividir por os clubovos, que é proibido, não é? Se extingue, vai para o Estado. Em geral, o Estado deslega a Federação para resolver o problema e fica na mesma atividade, não é? Sim. Mas ninguém julga que pode dividir aquilo por eles, não é? Eles vão todos presos. Portanto, agora repare, nós temos que reorganizar tudo isso. No meu conselho, eu espero que eles não levem mal o que vou dizer, mas é que eles sabem que eu sou bem intencionado. Há 5 coletividades. O Conselho de Matosinhos tem 10 freguesias. Duas bastavam. 2 bastavam, à vontadinha. Para a realidade do número de colomófilos, não é? Não se fica nada. Portanto, isso o que é que tem? É evidente. Se eu preciso de um presidente, passa só a precisar de 5 presidentes, passa só a ter necessidade de 2. Se eu preciso de 5 secretários, passa só a ter 2. Portanto, tudo isso se vai... Aumenta um bocadinho a qualidade, porque estas estão disponíveis. Não é? Ao passo que assim nós podemos ter uma certa seleção. E voltando à fusão de coletividades, de quem deverá ser a iniciativa? Olha, em primeiro lugar, tinha que haver Porque se nós formos ver, há poucos casos de uniões em Portugal, de coletividades. Há muito poucos. Que eu me lembro, há em Cesar,
A Desposende e a Púlio. Depois aqui na Maia, que era Da Maia que também, passou para a Ariosa Maia, não é? Pois mas aí até curioso. Ou seja, conta-se com os dedos, com os dedos de uma mão. Mas aí é uma imposição, nesse caso, uma imposição entre comas, não é? Entre aspas. O presidente da própria Câmara. A Câmara diz que eu não vou andar a dar subsidiado das coletividades para a qual só justificou uma. E extinguiu-se uma. Mas, atenção, eu respeito muito. Primeiro, porquê é que há tantas coletividades? Porque durante muitos anos as pessoas não tinham meios de levar cestos para deixar os grandes, não havia carros. Quem é que tinha carro? No carros tinha meios de pessoas, não é? Íamos no elétrico, íamos a pé, eu até me lembro de ir à Paris, que não era assim muito longe onde via, e quando estava a chover não sabia de abrigar o cesto dos pombos, mas ia abrigar a minha, a parte da vez ficava todo encharcado, portanto ia a pé, e aquilo pesava, apesar de tudo, não havia muitos pombos, não é? Mas pesava, não é como agora há muito mais. Mas justificava-se, aproximar a coletividade dos pombais. Hoje, já o problema não se põe, não é? Hoje, quem é que não tem carro, quem não tem. Esse argumento acabou. Depois havia um outro argumento, há um outro que não é bem, não existe como argumento, mas existe como acusação. O que é preciso fazer? É dar possibilidades de muitos campeões. Eu acho e há a questão do bairrismo também. Sim, está bem. Mas, por exemplo, falando bem, eu não sei se os amigos vão ficar zangados comigo, mas o seu produtor não tem. Há alguma justificação para. Eu sei porque é que elas existem. De haver duas coletividades em A20. Não há. Não, desculpa, não há. Eu sei a origem do problema, sei isso. E mesmo no meu conceito, que é mais fácil eu falar, não há nenhuma justificação. Agora, há uma coletividade que era tem 100 anos, outra coletividade que tem 25. Outra. Se eu as juntar todas juntas, e a minha posição é que se devia integrar 4 numa. Sim. E refazer o nome, que isso é obrigatório. Mas eu fazendo o nome da Leixões, não perco a atividade, só estou a fazer o nome. Não é? Ela nasceu, eu não interrompi a atividade. E depois, fazer resumir no estatuto a história de cada uma dessas coletividades, para ficar historicamente, não é? Historicamente é uma decisão. A história ficaria preservada. Preservada, tem que ser. E até, inicialmente, eu digo inicialmente porque as coisas tenderiam, mas se quisessem, até podiam fazer campeonatos dentro dessa qualidade correspondente às origens, não é? Não havia mal nenhum fazer 5 campeonatos, os que eram daquela origem, os que eram daquela origem, os que eram daquela origem, e fazer um geral, ou fazer nada das campeonatos. Portanto, pois para. Se as sedes são alugadas, é menos uma taxa de potência, ou 2, ou 3, ou 4, é menos uma taxa, até o economicíssimo, mas isso vai-se impor, ou então, só como você vai ver, no Alfinete, aqui no Porto, 24 já foram ao ar, é dali, porque há mais que foram ao ar, não é? Sim. Portanto, isto chama-se isto organizar o recuo. Então a gente recua e depois ganha outra força. Evita-se o número de feridos. Evita-se o número de feridos, exatamente. E preserva-se a modalidade. Feridos, digamos, inativos no Combofilia. E preserva-se a atividade da modalidade de mais tempo e fortalece. O problema é que fortalece, não é? Porque eu consolido, não é? Não a torno tão dispersa, logo a consolido. Sobre a fusão das coletividades, a iniciativa devia ser promovida pela Federação e associações ou deveria ser as próprias coletividades realmente a tomar essa posição? É um propósito de fôlego, não sei o que sei depois. E o que era importante era lançar o debate. E alguém, deve-se perguntar quem era o ideal, que fosse a Federação, evidentemente, as estruturas superiores que levantasse o debate. Levantasse pôr as coisas, como eu pus aqui, talvez mais elaboradas, evidentemente, mais. Estamos em uma conversa que não permite isso, não é? Nem no tema. Mais elaboradas, ver as vantagens dos inconvenientes, que também os há, evidentemente, tudo, e proceder ao debate. E propor ao todo nacional que assuma esse debate, cada associação deveria fazer esse debate, tirar conclusões e tal. E depois íamos vendo, não é? Eu não posso pegar e impor, não é? Claro. Mas se explicar as vantagens. O importante seria associar a isso algumas vantagens
de vários tipos, não é? E elas são óbvias. São óbvias, mas se não se explicar, Mas as pessoas podem não não entender. vão as atingir, não, é natural, não é? Daí a importância do debate. Do debate. Debater, sem preocupações, livre, livre, sem bater, não é? Sem bater. Eu estou a ideia que as próprias pessoas, quando perceberem que querem criar listas e não há gente para listas, vão ter que perceber que então melhor é fazer assim. Tá. Ou então perceberem que de facto o caminho é esse e que seja bom. Depois como é que vão para a direção? Até pode ir à origem, olha, o presidente pode ser daquela, o vice-presidente daquela origem. Sim. Depois o tempo vai se diluindo isso tudo, não é? E vai-se fazer. Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é um dado importante sobre os jovens. Em 2016, até 30 anos, tínhamos 499 colombófilos. Em 2024, temos 247, isto é, 50% do que temos. Nesta faixa etária, perdemos 50%. Estamos a falar do universo do Distrito do Porto? Não, nacional. Visto de outro modo, em 2016 havia 1.110 idosos, em 2024 1.530. Idosos, estou a considerar idosos acima de 70 anos. 70 anos até. Os idosos já, a partir de 65 é considerado idosos, mas pronto. E a maior parte dos colombófilos está em que faixa etária? A maior parte dos mais idosos, claramente, mais idosos. Os números não enganam. Mais idosos, se partirmos dos 65 anos, que não dá essa fração, não é? Não dá essa fração, mas se for ver em concreto, dá. Em 2016, por cada 100 jovens, havia 227 idosos. Em 2004, por cada 100 jovens, há 619. Isto... a escolaridade é uma coisa também visto que no tempo em que eu era miúdo, na Vila de Paraíso, o único que andava na escola como é, a seguir à quarta classe, acho que é preparatória, era eu. Não havia mais. Todos, naquele tempo não havia a lei do trabalho infantil. Tinha que ajudar a chegar massa ou o que fosse. Para casa e ajudar no sustento da casa, não é? Pois dentro da casa. E, portanto, para se ter uma noção, em 1950, a escolaridade média era 1,6 anos. Média por habitante. Sim. 1,6 anos. Hoje, a escolaridade média é 9,8. Naquela altura, para se ter, considerava escolarizado com terceira classe. Hoje, o ensino obrigatório é o 12º ano. Eu, por exemplo, no meu caso, tenho uma filha, mas eu era até para fazer interessar a minha filha. Minha filha foi fazer o curso de Economia no ponto alto dos números clausos. Para se entrar na Faculdade de Economia de Porto, era preciso ter 86% ou coisa parecida. Eles andam cá a limpar o Pombal e ao dizer, estuda para a frequência. Eu naturalmente tenho que estudar a frequência. Claro. Está a ver? Portanto, as coisas mudaram muito nesta vez, não compreender esta realidade, que é positivo. É muito melhor ter a escolaridade que temos hoje que eu tenho, claro. É positivo, não é? Naquele tempo havia 50% de analfabetos, literalmente, não é? Hoje isso está morto, não é? Portanto, isto é para dizer que há as contradições e perceber porque é que as coisas acontecem, não é porque porque eles agora só querem computador, não é verdade isso, não é verdade. É todo um modo de vida de se viver que se alterou. Sim. Significativamente. Sim, exatamente. Há, pois, um problema que eu queria abordar, desculpe lá, que é a pressão de burnout, que é isto em termos psicológicos. A atividade de Colombófilo é muito individual. É individual tudo. Portanto, eu traço projetos, eu traço isto, eu traço aquilo e tal. E depois tem a tendência, e isto, do ponto de vista psicológico, interfere, porque se eu tenho um bom resultado, é uma coisa, se eu tenho um mau resultado, quem tem um mau resultado sou eu. Se é numa equipe, o mau resultado ou a vitória divide-se por todos. Se é individual, isso cria problemas psicológicos profundos. Não é só no Colombófilo, no ténis, de irritabilidade e tal. Na Colombófilo traduz muito isso, é que, porque me vieram para ali, porque me vieram aqui, porque ele do meta, e traduz-se nessa irritabilidade. Quando o problema é endógeno, que é exógeno, é sempre endógeno. Este é um problema que devia ser mais bem acompanhado. E sobretudo, podíamos tentar evitá-lo. Por exemplo, quando porque os colombófilos são muito coroéis uns para os outros, não parece? Mas são. Marcaste mal, és um grelo.
esta atitude é responsável por muitos abandonos. Porque ninguém diz, ele já quer, não consegue, ainda chega ali. Lhe é criado o anátema de grelo e disto e daquilo. Por exemplo, eu sou absolutamente contra o facto os mapas deviam ter todas as marcações que eu fizesse no relógio. Todas. E não havia limites, era todas. O meu pombo classificava-se sempre, independente, mas não furei, fui ao mapa, tive aqueles pontos. Claro. Não há nenhum problema. Depois, uma coisa é os prémios, evidentemente, 25 prémios. Mas aparecer no mapa, mas aparecer no mapa, é logo uma coisa que eu defendo há muito tempo, não é? Para depois, não temos motivos a anacronismos, um anacronismo muito. Suponha que você manda no fundo, e até se você puder dar uma explicação, por compreender, ninguém me dá, anda à procura disto aí, ninguém me dá uma explicação para isto, ninguém. Suponha que eu mando a fundo Calataiude, e mando 2 vezes a Calataiude. Aconteceu isto, porque se teve que avançar, bem, já aconteceu muitas provas ao mesmo sítio. Fazer 2 provas com o mesmo local de solta? No mesmo local de solta, ainda em dias diferentes. Na primeira prova, eu enviei, tenho aqui até um apontamento que eu tinha, enviei, suponho eu que eu enviei na primeira prova 344 pomos. O primeiro classificado tem direito a 86 pontos. Agora eu mando à segunda prova ao mesmo sítio, mas muito atrás, houve um tratado de uma prova que se perderam pombos, tem muito menos pombos, mando só 182, tenho os mesmos 86 pontos. Exatamente. Mas explica isso faz parte do... Qual é a lógica disso? Quem não tem lógica. Porque mas é assim. Mas olha, eu já expliquei isto. E isto é a explicação mínima, porque depois inconvenientes sobre isso são ilimitados. Do ponto de vista desportivo, isto é uma coisa, nem digo o nome, é uma coisa absolutamente. Mas olha que eu estou sozinho nisto. Parece possível, estou sozinho. E pergunto, mas apesar das respostas é igual para todos. Então, se é igual para todos, porque é que não se faz bem? Claro. Se é igual. Do seu ponto de vista, devia ser mediante o número de pombos que participam. Exatamente. A prova é no mesmo sítio e tudo. Mas eu digo isto para todas. E está muito melhor. Eu acho que até tive algum papel nisso. Porque chegou a ser indexado ao número de pombos da primeira prova do calendário. Quando a primeira velocidade, logo na primeira prova, mandava pombos. Eu posso provar que há columbófilos que tiram primeiros prémios com mais pontos do que pombos enviados pela coletividade. Que é injusto e não corresponde à verdade desportiva. Nada. Tinha que resolver este problema. Mas olha que eu estou sozinho. Portanto, se estou sozinho, não sou eu que tenho o passo certo, de certeza absoluta. Tem que ser os outros. Não é? Isto é para dizer que montanhas de... mas há muito tempo que estou aqui numa conversa solta, não está muito organizada, portanto, depois as coisas estão com mais cerejas, não é? Mas é para dar noção de como há muitas coisas que nós, sem atrito, por contrário, com sinergia, podia tentar resolver. Nós, neste momento, um dos grandes problemas que temos, como você está à vista, não é? Agora, que é as alterações climáticas. É um problema bicudo, não é? Hoje, essa coisa de dizer que é o inverno, a primavera, o verão e o outono, essas fronteiras acabaram. Acabaram de tal ponto que até há certos provérbios do povo que já nem se aplicam. Porque está tudo alterado, só não está alterado para quem nega a realidade. E nós vemos aqui. A minha avó dizia que em Trás-os-Montes eram 6 meses de inverno e 6 meses de inferno. Também só havia 2 estações. mas isto para dizer o seguinte, é outro problema que tem que se atender. Ajustar o calendário, ou seja, locais de solta e o número de provas. Tudo. Olha, uma coisa logo até por isto e por outras coisas, claro que há uma coisa que condiciona qualquer solução de calendário nisso, que é o Campeonato Geral. O Campeonato Geral implica uma obrigação. Eu tenho que soltar, porque se não fizer o Campeonato Geral, e é só em Portugal que há aquele tipo de campeonato, porque mais lá no mundo há parecido, mas perto muito bem. O Campeonato Geral tem este problema. Eu tenho que fazer aquela prova, porque então se não fizer a prova, não perco tudo. Os amadores estão ali. Estão presos. Mas nós temos que encarar isto de outra maneira. E rapidamente. Porque é possível, apesar de tudo, atenuar certas coisas. É possível atenuar. Sim. É possível. Claro que vai sempre haver enganos e erros.
O erro não é sinónimo do engano, são coisas diferentes, não é? A malta tem erro e engano, não. É por isso que uma coisa é engano. O engano, acontece, o erro, claro, até aquela frase latina, não é? Rara é próprio do homem, não é? Mas, para falar em português e não em latim, mas isso haverá sempre. O problema haverá menos. Porquê que haverá menos? Porque as oportunidades haverá. No tempo, na situação que estamos, com os condicionamentos do clima, é impossível que não se abram mais enganos e mais erros. É impossível. E esse problema tem que ser. E nós também tem que ter uma. A tem que se adaptar. Tem que se adaptar. E esse não vai ser fácil, não é? Porque mesmo as condições atmosféricas têm incidência, não é igual em todo o país. Há zonas do país que apanham sempre mais, ou muito mais calor, no sul, não é? Ou muito mais chuva no norte. Se for fazer um pombal no Algarve, ele é aberto à frente. Aqui, se não for aberto, tem que tapar, claro. Portanto, eu acho que... Sim, senhor. Uma mensagem final aos colombófilos do distrito e de todo Portugal. A mensagem... Eu posso ser assim um bocado romântico, até assim. Para fechar. Não sou. Todos temos um pouco de romântico, posso parecer, uns mais que outros. Eu queria avisar é isto, eu não sou, mas posso parecer. Mas há acreditado que tem que se parecer, não é? Não basta ser, tem que se parecer. Mas neste caso, qual é a questão? Um católico sabe qual é importante o símbolo do pombo para um católico? Sabe? Porque ele sabe o que é que se representa, não é? Na arte a gente vê, mas Picasso não é? Traça com umas coisas, um tracinho de um pombo de uma forma fantástica. Claro que Santa Oliveira, que é outra coisa que se junta à paz. Não há razão nenhuma para nós termos guerra entre nós. Tudo que se contém no pombo, não é? Desde o símbolo do Espírito Santo, para os católicos, desde para a Nazarta, claro que hoje há muito quem faça, particularmente junto ao urbanismo, a crica do pombo, mas eu sou do tempo dos pombos nos jardins, e até há uma coisa horrível, que é não se dá de comer, é proibido de comer aos pombos, porque eles naturalmente ficam maus, ficam piores, se eu der de comer, eles ficam com mais saúde, é óbvio, não é? Mas para dizer o seguinte, e eu fui ir ao jardim dar de comida aos passarinhos, era um passeio bestial para os meninos. Não é? Mas agora não é. Portanto, isso não retira, digamos, as características que se é dado ao pombo. Se o pombo é assim, nós somos colombófilos, o pombo é a nossa peça fundamental, tratando por peça, porque é que nós, se aquilo é um símbolo de paz, de harmonia, porque é que nós havemos guerras apenas porque temos opiniões diferentes? Eu dou muita imagem daqueles dois burros que têm uma meda. E a meda é comer para cada um deles. E como eles estão a puxar a corda, não comem nenhum. Quando eles se juntam, comem os dois da mesma meda. E aqui tínhamos, a mensagem que quer dizer discutem, olhem para os seus interesses, não põem em causa, mas percebam que há outros interesses também. Há outros que também têm interesse. E harmonia, procurar encontrar soluções para as coisas. Por exemplo, agora muitos problemas nas soltas e tal. Sem dúvida que pode ter havido aqui um outro erro, não descarto isso, acontece. Ou engano. Acontece, tudo isso acontece, não todos. Mas o melhor modo não é chamar nomes uns aos outros. O melhor nome é discutir aqui com frontalidade, vir aqui discutir, a porta está aberta, para quem quiser ver, porque é que é assim, porque é que não sei, então dar as explicações que satisfazem ou não satisfazem. Mas numa posição construtiva, tens de fazer também e cada um dar as suas próprias opiniões. É um apelo que eu faço, não é só uma mensagem, é um apelo que eu faço. Muito bem. Terminamos assim o Latitude Porto, Vozes da Colombofilia do dia 3 de julho de 2026. Artur Vidal Pinto foi a voz de hoje. Recordo que este é um programa da Associação Colombófila do Distrito do Porto, em parceria com o Mundo Colombófilo. Muito bom dia e até sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter aceito este convite. Eu que agradeço. Tudo bom. Obrigado.